E aí pessoal, joia? Então a gente está indo para o terceiro vídeo dessa nova série da relação entre as plantas e algas no ambiente imerso no ecossistema aquático. Nesse vídeo eu quero falar para vocês como é a condição de vida das plantas debaixo d'água, na vida imersa. É o que eu sempre digo para o pessoal nas minhas aulas, né? Eu convido vocês a virem para o workshop 9, a aula 9. Não importa a ordem assim, né? Tem 1, 2, 3, 4 que é o básico, depois tem o 5. Aí a partir do 4 são aulas diferentes com assuntos diversos, né? Depois do 4 você não precisa fazer na ordem, você vai de acordo com o seu interesse. Essa aula específica que eu falo durante umas 6 ou 7 horas dessa relação das algas com as plantas é a aula 9. Então convido vocês para virem na aula, tem muito mais detalhes, tem muito mais ilustrações, gráficos, fotografias para a gente tratar desse assunto, né? Esses vídeos eles são muito introdutórios e muito rasos assim, né? Não dá para tomar esses vídeos como a informação da sua vida no aquário plantado. Então isso aqui é uma pincelada para dar um norte para o teu barco aí, tá? Nessa aula 9 eu tento explicar para as pessoas, para os alunos, fazer enfiar na cabeça de vocês de uma vez por todas, pessoal, o aquarista do plantado precisa ter isso na sua mente. Gravem isso com muita força na mente de vocês. Vocês precisam entender o quanto é difícil a vida da planta debaixo d'água. Tá? Eu acho que a virada de chave do aquarista, de quando as coisas começam a dar certo, é quando ele desperta esse conceito, é quando ele desperta essa percepção. O quanto é difícil a vida das plantas debaixo da água. É muito difícil, pessoal, é muito difícil. Se você estudar a paleobotânica, o que é paleobotânica? É tipo uma paleontologia, só que ao invés de a gente estudar dinossauros e animais antigos, né, extintos, a gente estuda as plantas nessa mesma época desses animais extintos, desde a época dos dinossauros, antes dos dinossauros até hoje. Se você pegar a linha da história natural da paleobotânica e ver toda a evolução das plantas até hoje, você vai ver o longo caminho que as plantas tiveram de esforço seletivo, de seleção, né? A pressão seletiva sobre as plantas é uma corrida de quem saía da água primeiro. Quem saía da água primeiro aumentava as chances de sobrevivência. Por que a planta quer sair da água? Porque, pessoal, na água, quimicamente, é muito hostil, é muito inóspito para a planta sobreviver. Debaixo da água, o CO2 é menos concentrado. Então, por exemplo, na água, a gente tem uma concentração de CO2 típica, sem injeção, obviamente, sei lá, de 10 ppm, não chega a 15, é muito baixo para a planta. E os estudos já dizem que a planta aquática satura a fotossíntese em 70 ppm. Então, como que a planta consegue adquirir todo esse carbono que lhe falta? Como ela consegue acessar todo esse carbono? Ela tem que emergir, ela tem que sair da água. E na água, fora da água, na atmosfera, na vida emersa, onde elas vão dar flores, vão dar frutos, vão se polinizar com outros insetos, vão poder crescer melhor e vai passar a maior parte da sua vida na forma imersa, a atmosfera hoje, né, atualmente, está com 300 ppm de CO2. Sei lá, 10 vezes mais, 20 vezes mais do que tem debaixo da água. Além do CO2 ele ser mais escasso, ser menos concentrado na água, a molécula de CO2 ela viaja 1000 vezes mais lento debaixo da água do que no ar. Então olha como é difícil para a planta adquirir carbono. Olha como é difícil para a planta adquirir comida, né? Carbono, CO2 para a planta é comida, é alimento, não é a fertilização. A fertilização são minerais que vai fazer com que as plantas construam moléculas orgânicas e façam as enzimas funcionarem. Mas o alimento, a caloria, a glicose para a planta, para ela gerar energia, para gerar crescimento, é carbono, pessoal. É carbono, 50% da sua matéria seca é feita de carbono. Os outros 45% da matéria seca da planta é feita de oxigênio. Mas os outros 4% da matéria seca da planta é feita de hidrogênio, que vem da água. 3,5% é feito de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre. Aí depois vem para o ferro, manganês, o cobre, o zinco e até o molibdênio. Então as pessoas falam muito, entendem por que eu quero falar primeiro
de todos esses fundamentos, antes de falar de fertilização, galera, a fertilização é muito importante, mas ele é a janela da barraca. Ele não é nem o pau que segura a barraca. Ele é a janelinha da barraca, ele é a chaminé da barraca, é o tapete da barraca. A fertilização é muito importante quando o aquário ele tem todos os fundamentos, todos os requerimentos sendo atendidos. Aí a gente fala de fertilização, né? Então, para a planta viver debaixo da água, a começar pelo CO2, é extremamente difícil para a planta. Ela quer emergir, ela cresce para sair da água. Só que o que a gente faz no aquário? A gente continua podando, a gente mantém ela debaixo da água. Como que a gente vai conseguir fazer com que uma planta viva o resto da sua vida debaixo da água? Se regenerando debaixo da água, se mantendo viva, bonita, rebrotando, mantendo área foliar, mantendo cor, mantendo grossura de caule, enraizamento, sem nunca sair da água. Uma parte dessa resposta, a grande parte dessa resposta é a injeção de CO2. Tá? Então, quanto mais exigente a planta, existe uma régua de exigência, existe uma graduação, né? Existem as menos exigentes, que toleram muito mais o ambiente imerso, podemos falar disso depois, quais são essas plantas. Existem aquelas que toleram medianamente, é razoável para elas, e tem aquelas que toleram pouco, elas querem sair da água o mais rápido possível. Quanto mais você caminha nessa graduação para esse sentido das mais exigentes, mais CO2 o aquário depende. Então não pode errar nesse sentido, tá? Então, em relação a como é a vida das plantas na água, o principal fator é o acesso ao carbono, é o acesso ao CO2. Tem outros fatores também. Um outro fator difícil para a planta: oxigenação, a nível de raiz principalmente. Então, se o substrato estiver muito compactado, ou se o substrato for muito profundo, se o substrato for muito arenoso, ele não é muito fértil, a planta não enraiza muito bem, não acessa muitos nutrientes via raiz, é difícil para a planta também sobreviver. Então ela vai ficar mais sempre nos barrancos dos rios, não muito no centro, né? Nos barrancos é onde acumula mais matéria orgânica, é onde você tem pastagem de animais, então elas crescem mais ali, e a coluna d'água é mais baixa, elas conseguem acessar a atmosfera mais facilmente dali. Um outro problema é a penetração da luz também. Então, quanto mais profundo é o sistema, é o ecossistema, menos a luz penetra, né? Então, a luz vermelha, por exemplo, que é a luz mais benéfica para a fotossíntese, é a que menos penetra na água. Em questão de, se eu não me engano, acho que 1 metro, a luz vermelha já quase não chega mais no fundo do rio, da represa, de onde que for. Se a água tiver turbidez, né? Turbidez é o quê? É o quanto a água está suja com particulado em suspensão, né? Se você anda numa represa suja e você não enxerga a sua mão na sua frente, ela está com uma turbidez elevada. Se você está num lugar com água cristalina, ela está com uma turbidez muito baixa. Então a turbidez baixa, né? Ela tá com a sujeira baixa, o particulado está muito baixo. Então, se você está num ambiente aquático com muita turbidez, elevada turbidez, muita sujeira, a luz penetra menos ainda. Então a planta tem dificuldade de acessar o seu espectro mais benéfico, que é o vermelho, debaixo da água. É por essa razão também que a gente não usa aquários muito profundos. Então isso já é uma dica para você iniciante que está idealizando o aquário dos seus sonhos. Nunca faça um aquário com uma altura muito maior do que 50 centímetros. A gente não pratica muito essa altura, até 60 no máximo. Cara, 60 no máximo a gente ainda faz. Mas só se justifica para um aquário muito grande, né? Mas para aquários que a gente tem em casa até 120, 150 centímetros de comprimento, a gente pratica 50 centímetros e às vezes até mais baixo, 45, 40, para que a luz chegue lá no fundo do aquário, alcance as plantas mais profundas do seu aquário e favoreça a fotossíntese delas também, porque elas nunca na vida delas vão ter a chance de emergir. Elas nunca vão conseguir sair dali de baixo, elas vão ter que aguentar até o dia que você for desmontar o aquário, né? Então, existem vários fatores que dificultam a vida das plantas nas águas. Distribuição de nutriente. Os metais, por exemplo, o ferro, o manganês, o níquel, o cobre, esses metais eles oxidam muito facilmente debaixo da água, né? Água com ferro causa ferrugem. Então a planta tem uma grande dificuldade de acessar esses minerais solúveis.
é muito comum que ela tenha que lidar com esses minerais insolúveis, precipitados no substrato. Então elas vão ter que liberar um monte de enzima, fazer um gasto energético gigante para conseguir solubilizar esses minerais a nível de raiz para depois conseguir absorver. Então é difícil para elas também. O fósforo ele é muito reativo. Se tiver com muita fonte de cálcio na água, esse fósforo se liga ao cálcio e a planta não tem acesso ao fósforo. E aí você vê uma água muito cristalina, não tem algas, porque você não tem fósforo para fazer o gatilho para elas, não tem amônia, mas também não cresce muito bem a planta, porque você não tem um dos grandes macronutrientes, que é o fósforo para a planta, né? Então é muito comum também, solo muito calcário, um pH muito elevado no rio, no córrego, na represa, as plantas também não conseguem crescer muito bem. Então, para a planta crescer muito bem no ambiente imerso, você tem que juntar um monte de condições, tem que alinhar todos os planetas, todos. Você tem que pegar todas as condições e alinhar em todas elas em fila, perfeitamente, para que você junte todas as condições e elas consigam viver de uma maneira como se elas vivessem no aquário. Aí a gente vai ver que as condições para elas se alinharem assim na natureza, no estado natural aleatório, são ocasiões muito raras. É muito difícil de a gente ver. Vocês pensam que é o ano inteiro que o Rio de Bonito fica transparente, igual o Rio Sucuri lá? Nada disso. Lá, grande parte do ano, o rio está túrbido, está todo sujo, está cheio de alga, visibilidade zero. Né? Então, é uma determinada época do ano que junta todas essas condições que aquele negócio dá uma limpada e você consegue fazer a flutuação ali. Nos rios da Flórida também, em determinadas épocas do ano, aquele negócio está túrbido, está sujo, está podre, está muito feio. As plantas morrem, e aí ela fica com o bulbo dormente, aí vem as condições, se alinham, elas conseguem rebrotar, tem lá os seus 2, 3 meses de ápice, e daqui a pouco o negócio quebra de novo. Então são ciclos naturais que vão acontecendo, né? Isso é comum, isso é normal para a natureza. A gente não pode submeter o nosso aquário a esses ciclos. Nosso aquário tem que correr na melhor condição possível e o responsável por fazer isso é você, o aquarista. Com a sua melhor luminária, com o seu melhor filtro, com o seu melhor substrato, o seu melhor sistema de fertilização, a melhor densidade vegetal que você puder para você fazer consumo no seu sistema, para que o seu sistema tenha metabolismo, você fazer as suas TPAs, você controlar os seus parâmetros químicos. Esse é o papel do aquarista, fazer o que o aquário não consegue fazer sozinho. E que na natureza é feito de uma maneira muito inconstante e aleatória. Né? O aquarista faz isso de uma maneira ordenada. Ele não permite que o caos se instale. A entropia de todas as coisas é a morte. O que é a entropia? A entropia é o estado de repouso absoluto das coisas. Se eu deixar um cubo de gelo em cima de uma mesa, a temperatura ambiente, qual é a entropia desse gelo? É derreter e virar água. O estado de ordem desse cubo de gelo é a água. Para eu manter o estado de gelo, desordem seria, né? Ele é o contrário ao estado natural que ele deveria ser, que é a água. Para eu manter esse cubo de gelo desordenado em forma de gelo, eu vou ter que continuar injetando energia em forma de frio, extrair calor para que ele se mantenha daquela maneira. Então, o sistema que está longe da entropia, ele depende muito mais de energia para se manter em ordem. E o aquário plantado é um sistema muito dependente de energia. Ele é um sistema muito dependente de vigilância, de determinadas intervenções. E você não pode falhar nisso, porque senão ele se volta à sua entropia. E a entropia de um aquário plantado é se assemelhar muito a um pântano, a um brejo, a um rio aleatoriamente com bancos de plantas em alguns pontos, mas 95% da sua área útil morta, somente areia, sem planta. Você quer submeter o seu aquário a essa aleatoriedade, a essa sorte? Não tem como, né? Então a gente tem que ordenar todos os parâmetros e alinhar tudo direitinho para isso dar certo. Então, pessoal, a mensagem que fica nesse vídeo é essa. Vocês têm que entender o quanto é difícil a vida das plantas no ambiente imerso e saber quais são essas condições que as plantas precisam para que a gente saiba onde intervir. Se a gente não oferece essa vida ideal, ela tem que ser mesmo ideal, uma vida de rei para essas plantas, elas vão definhar, elas vão sofrer, e a cada vez que elas sofrerem, elas vão abrir uma janela de oportunidade para as algas. É assim, exatamente assim que funciona. Tá? Qualquer sofrimento das suas plantas vai trazer uma consequência em forma de algas, sempre.
Sempre. Eu nunca vi nesses 20 anos de aquário plantado um aquário que tivesse plantas com problemas que não tinha alga. Nunca vi. É impossível, tá? Uma coisa sempre vai trazer a outra, é consequência. Perfeito? Então, vamos manter isso em mente. Quando a gente fala de algas, nós não falamos exatamente de algas. Nós falamos de mensageiros de um problema. Para de ver a alga como um problema. Ela é o mensageiro do problema. Ela está denunciando um problema. Ela é um marcador. Se você tem algum tipo de alga prevalecendo, ela está denunciando um tipo específico de problema no seu aquário que você vai ter que descobrir qual é. E aí é que vem a experiência do aquarista, a observação, a conversa que ele tem com outras pessoas, o networking dele com várias pessoas tentando ajudar ele a resolver esse problema, porque sozinho também não é fácil, a gente não consegue saber de tudo, né? Perfeito? Então é isso. Em primeiro lugar, sempre saúde das plantas. Em primeiro lugar, sempre saúde do sistema. Em primeiríssimo lugar, a saúde nitrificante do seu biofiltro, a saúde do espectral da sua iluminação e a fertilidade do seu substrato. E aí sim, tudo pode dar certo. E com CO2, obviamente. Entendem por que agora nos vídeos, eu comecei todos esses vídeos falando dos 5 pilares? Porque tudo se trata dos 5 pilares. Tudo parte dos 5 pilares. Se você não entende esses 5 pilares, se você não tem isso na sua mente, não dá para falar de fertilização, não dá para falar de solução de problemas com algas, porque você está amputado, você está mutilado, seu conhecimento está incompleto, você precisa saber mais coisas, né? Então vamos começar por aí. Valeu, pessoal? Vamos para os próximos vídeos, façam esses vídeos circularem, mande para os seus amigos, mande nos grupos de vocês. Aí a gente consegue salvar mais gente que está perdida, que está nessa escuridão, que não consegue entender essas relações. Vamos trazer conhecimento para todo mundo. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço.